Neste momento eu estou aqui nesta tribuna não como senadora, mas como uma cidadã brasileira, gaúcha com muito orgulho, mas brasileira sobretudo. Essa minha manifestação neste espaço democrático, que é o plenário do Senado, é a de preocupação real com os rumos políticos, econômicos e sociais de nosso país, especialmente depois da reunião de ontem no Palácio do Planalto. A presidente da República, Dilma Rousseff, reuniu 27 governadores e 26 prefeitos dos grandes centros urbanos para apresentar, eu diria, um prato feito como resposta às mobilizações populares que sacodem o país. Não houve debate com os convidados, que foram apenas coadjuvantes de um cenário, como a gente diz, uma foto de família ou uma foto para a imprensa. Na verdade, esse é um exercício que, como eu disse ontem, exige muito diálogo entre as partes envolvidas como resposta a essa crise. O senador Mozarildo disse há pouco, esta crise é de todos, senador. É de todas as instituições, é do Executivo, é do Legislativo, é do Judiciário, é do próprio Serviço Público brasileiro, é do Ministério Público, todos nós, é das Forças Armadas, todos nós precisamos prestar muita atenção nesta mensagem que chega das ruas. Fazer uma reforma política, por exemplo, ou qualquer outra reforma por meio de uma Assembleia Constituinte exclusiva, como foi proposto pela presidente, é, eu penso, um grave equívoco. É até inconstitucional. É clara fraude à lei suprema do Estado de Direito. Uma tentativa de driblar a ordem jurídica vigente, constituída em 1988. Constitucionalistas de várias escolas em todo o país são taxativos. Uma constituinte só pode ser convocada quando há ruptura da ordem jurídica e a maioria dos juristas discorda, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Eu quero apenas ressaltar a palavra usada pela presidente como indicativo da disposição de diálogo. Ela disse que estava propondo a abertura de um debate. Ela não foi taxativa de dizer que queria isto, mas abertura de um debate. Só que a leitura que faz o jornalista é uma leitura do imediato pela crise. A presidente propôs, ela disse textualmente, estou propondo a abertura de um debate. Então, nesse aspecto, um ponto para a presidente da República, mesmo que no mérito a proposta tenha essas observações. Aliás, o vice-presidente da República, Michel Temer, na condição de professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, escreveu em 2007, abre aspas, é inaceitável a instalação de uma constituinte exclusiva para propor reforma política, pois não vivemos um clima de exceção e não podemos banalizar a ideia da constituinte, seja exclusiva ou não. As regras estabelecidas pelo poder constituinte original, no caso da nossa Constituição, devem ser mantidas, respeitadas. Ontem, o governo federal deu um importante passo à frente ao ouvir os movimentos sociais e convocar governadores e prefeitos para firmar acordos e fazer mudanças. O diálogo, a meu ver, deve existir sempre e com todas as instituições interessadas em busca de ações para melhorar a saúde, aumentar o acesso de qualidade à educação e prover o país de infraestrutura eficiente. Fazer reforma política por meio de constituinte exclusiva é um passo atrás, um retrocesso no processo democrático de nosso país. É ouvir as insatisfações do povo, mas não é compreendê-las. Existe uma enorme diferença entre ouvir e compreender ou entender. As pessoas querem ser ouvidas e entendidas com ações rápidas e eficientes, sem promessas vagas. As vozes que se multiplicam pelo país são apelos por mudanças reais. Aliás, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que vai assumir amanhã, numa cerimônia, a cadeira no Supremo Tribunal Federal, e indicado pela presidente Dilma Rousseff para a Suprema Corte, afirmou, antes de se tornar ministro, que, abre aspas, constituinte com agenda prévia é inconstitucional, pois reforma política poderia ser feita normalmente sob a Constituição Federal que está em vigor.
Como disse, aliás, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, numa entrevista à revista Veja de grande repercussão, e a ele eu cumprimento pelo teor e pela opinião expressa nessa entrevista. Nessa semana, disse o ministro Paulo Bernardo, abre aspas, os manifestantes estão protestando contra tudo, e a mensagem que isso passa é que as pessoas querem participar mais e serem ouvidas, fecha aspas. É isso que as pessoas querem, discursos que se transformem em realidade, coerência, mais ação e menos propaganda. As ruas querem estabilidade, fazer planos com suas famílias e amigos, ter a possibilidade de viver bem o presente com a esperança de um futuro com mais qualidade e mais segurança. Não se faz reforma política da noite para o dia, unilateralmente, sem a participação ativa desta Casa, do Congresso Nacional. Os parlamentares que aqui estão representam milhões de eleitores de todos os estados, de diversas classes sociais e dos mais variados setores da sociedade. Para realizar reforma política, não basta invocar uma representação exclusiva, é preciso exercer, na prática, o discurso da reforma. O governo tem hoje no Congresso uma das maiores bases aliadas comparados aos parlamentos do mundo inteiro. Se a reforma política ainda não foi aprovada nos moldes que a democracia aceita, foi porque o governo não quis. O senador Francisco Dornelles, meu grande líder aqui nesta casa, experiente, que tem, eu diria, no DNA, o gene da política, ele costuma dizer que a Constituinte foi criada para fazer uma nova ordem política e não uma nova ordem econômica ou social. Isso gera mais insegurança política. Aliás, nas crises, senador Mozarildo Cavalcante, senador Álvaro Dias, não se pode combater o fogo com gasolina. Não se joga no colo do parlamento a responsabilidade que deve ser compartilhada. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Álvaro Dias. Primeiramente, senadora Ana Amélia, para cumprimentá-la, é repetitivo afirmar que Vossa Excelência sempre traz à tribuna pronunciamentos com muita competência e profundidade de conteúdo. Eu creio que o que está ocorrendo, essa postura de insegurança, claudicante mesmo, da presidente, confusa, tem a ver também com a sua assessoria política. A sua equipe é simplesmente sofrível. Na última quinta-feira, quando o Congresso estava ameaçado de invasão, eu assisti o Jornal Nacional e a repórter ao vivo dizia: nesse momento a presidente Dilma está reunida no Palácio do Planalto com duas ministras, eu vou evitar citar os nomes. Aí eu pensei, pobre Brasil, se depender do talento, do preparo dessa assessoria política, o Brasil está muito mal. Aí fui verificar quais eram os assessores na área política, chamados ministros da Casa, e mesmo fora da Casa, Ministério da Justiça sempre com essa responsabilidade de assessorar politicamente os presidentes da República. E fui ver Juscelino Kubitschek, o jurista Vitor Nunes Leal e o diplomata José Sete Câmara Filho, à frente da Casa Civil, João Goulart, o jurista Evandro Lins e Silva e o genial Darcy Ribeiro. Mas nós podemos citar em vários governos, Santiago Dantas, Paulo Brossard, mesmo os governos militares, Luiz Viana Filho, João Leitão de Abreu, Golberido Couto Silva, no governo Sarney, Marco Maciel, enfim, personalidades, juristas talentosos, articuladores da maior competência, assessorando os presidentes da República. A presidente Dilma está num deserto de inteligência. Não há como governar o país com 40 ministros, e são 40, 39 mais o ministro do marketing, 40. Não é possível governar o país com 40 ministérios, com a competência puxada para baixo. Eu não quero tomar o tempo de Vossa Excelência, os meus cumprimentos. Muito obrigada, senador Álvaro Dias. Eu tenho certeza que a atitude republicana e atenciosa do nosso senador
Jorge Viana entende o momento que nós estamos vivendo e que nós temos também aqui uma responsabilidade, como teve Vossa Excelência. Eu lhe agradeço muito, quero que seu à parte seja incorporado ao meu pronunciamento nos anais do Senado, senador Álvaro Dias. Calar a voz do Congresso, neste momento, é reforçar a crise institucional do país e desprezar o necessário equilíbrio de poderes em nossa democracia. É fazer com as demais instituições democráticas, como a imprensa, o que já estão tentando fazer com o Ministério Público com a PEC 37. Proposta de emenda à Constituição, como todos sabem, espalhada nos cartazes em todo o Brasil. Sequer foi citada ontem no pacto proposto pelo governo. A proposta tramita na Câmara e limita os poderes de investigação do Ministério Público. Aliás, os próprios representantes dos policiais federais são contrários à exclusividade da Polícia Federal e Civil para investigar crimes, pois sabem que a cooperação de instituições como o Ministério Público é fundamental para dar respostas e solucionar crimes difíceis no Brasil, sobretudo aqueles voltados à investigação da corrupção e do mau uso do recurso público, e dar respostas à sociedade sobre as pautas de segurança. Eu queria dizer que ontem o presidente do Sindicato dos Policiais Federais, o Sindipol do Distrito Federal, Flávio Werneck, repudiou a PEC 37. Parabéns a esses policiais federais por entender o espírito institucional e republicano dessa boa convivência. Portanto, para finalizar, se o governo, real e sinceramente, quisesse aprovar a reforma política como quer a sociedade, certamente isso já teria acontecido. Do pacote apresentado pelo governo, em resposta às manifestações, ficaram enormes dúvidas, por exemplo, sobre o compartilhamento dos recursos e responsabilidades entre os entes federados, a União, os estados e os municípios. É um sinal de que a reforma urgente corre o risco de, mais uma vez, ser adiada. Seria uma péssima notícia à população que ocupou as ruas. A sociedade que vai às ruas está conectada, não apenas nas redes sociais, mas também à realidade e ao dia a dia dos centros urbanos. São brasileiros, mulheres e homens de todas as idades que sentem na pele a falta de infraestrutura dos hospitais, das unidades de saúde, o sacrifício de muitas horas perdidas no transporte público de má qualidade e também caro, com os altos preços dos alimentos e também dos serviços e a inflação batendo à porta. É uma sociedade solidária, pois vai às ruas para apoiar a causa do outro, sabendo que ao longo de um dia comum de trabalho, todos, ricos, pobres ou da classe média, pagam um elevado preço pela caótica vida nos grandes centros urbanos. Sou totalmente contrária à baderna e ao vandalismo, como aconteceu ontem em Porto Alegre, bem referido aqui pelo senador Paulo Paim, que falou da primavera, senador Paulo Paim, e a primavera brasileira chega em pleno inverno. Isso talvez seja o mais bonito. O inverno é um pouco da morte da natureza, e a primavera, citada belamente na sua poesia, é o que nós estamos vendo na política brasileira. Eu fico muito feliz em lhe conceder o à parte, senador Paulo Paim. Senador Ana Amélia, tenho certeza que o senhor Jorge Viana, nessa terça-feira, vai ser tolerante, até porque o plenário... Ele sempre é tolerante, não é só hoje, ele sempre é. Somos poucos aqui no plenário, e Vossa Excelência faz uma reflexão sobre o quadro que se apresenta. Eu entendo o seu pronunciamento como um pronunciamento propositivo, afirmativo, que é preciso refletir e avançar, sim, na reforma política. E todos nós, executivo, legislativo, judiciário, ouvir mais a mensagem que está vindo das ruas, como Vossa Excelência foi feliz aí, simbolicamente falando da PEC 37. Eu quero mais cumprimentar Vossa Excelência, e por que eu digo isso, senadora Ana Amélia? Porque às vezes quando a gente faz uma reflexão um pouco mais aprofundada, alguém sempre diz que a gente está contra alguém. Não, Vossa Excelência não está contra ninguém. Vossa Excelência, a exemplo dos senadores todos que usaram a tribuna nesses dias, são a favor da causa, a favor do Brasil, e querem que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário estejam integrados, respondendo de forma afirmativa à demanda das ruas. Por isso, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senador Paim, Vossa Excelência, que vem da militância sindical, a
o entendimento e o diálogo são sempre o melhor remédio, em qualquer momento, de crise ou em momentos de normalidade. E é exatamente por isso que nós temos que prestar atenção nesse diálogo que a presidente ontem abriu com os governadores, os prefeitos, mas é preciso avançar ainda mais em relação a isso. Como eu disse, e Vossa Excelência concorda, somos contra os atos de vandalismo. Isso não constrói, isso até contamina, de algum modo, os movimentos que estão indo às ruas. Até os vândalos, aliás, que são minoria, desprezam a condição de barbárie e destruição. Um dos jovens que depredaram o Palácio do Itamaraty, aliás, um monumento à arquitetura moderna de Oscar Niemeyer, que nos orgulha tanto, durante o protesto, ele invadiu o Itamaraty e ele, na última quinta-feira passada, isso aconteceu. O Samuel Souza de Jesus, de 19 anos, ele disse estar arrependido dos atos que praticou. Portanto, é um vândalo arrependido. Então, é esse sentimento. Está desempregado, mas sonha fazer um concurso público. E admitiu no depoimento à polícia exatamente essa condição de arrependimento do que havia feito impensadamente. Nós, senadores, também sonhamos, como ele, com uma reforma política verdadeira. Mas ela precisa respeitar os princípios democráticos e ter a participação do Congresso Nacional. E, claro, também do Poder Executivo, que tem a liderança sobre o processo administrativo brasileiro. Esse é o caminho mais trabalhoso, mas, não há dúvida, é o caminho mais democrático. E poderíamos começar, votando nesta Casa, um dos projetos de sua autoria, o projeto que prevê votação aberta, voto aberto, para todas as votações no Congresso Nacional. Seria o primeiro ato que daríamos satisfação a essas vozes que estão cada vez mais altas e cada vez em maior volume nas ruas do nosso país. Permita só dizer que os eletricitários do Rio Grande, do Brasil, saibam que eu e Vossa Excelência dialogamos muito hoje pela manhã, depois de ambos recebermos uma comissão, marcamos juntos já, isso mostra unidade pelas causas, que eles sejam recebidos lá no Ministério do Trabalho e, se for preciso, já combinamos, vamos, eu e Vossa Excelência, pela causa, dialogar com o ministro para que eles não tenham prejuízo. É isso que nos aproxima tanto. E como seria bom, eu usando a palavra sua, diálogo, que todos entendessem isso. Esse é o caminho. Parabéns mais uma vez a Vossa Excelência. Obrigada, senador Paulo Paim. E o Antônio Barbedo, presidente do Sinergisul, tem a certeza que o senador Paim e eu estamos já empenhados nesta causa, que não é só do Sinergisul, que é o Sindicato dos Eletricitários do Rio Grande do Sul, mas é uma causa dos eletricitários de todo o país e a ela nós estamos engajados. Obrigada, senador Paim. Muito obrigada, senador Jorge Viana.